de revisão, 7º ano, Geometria, professor William Menezes. Olá, turma! Aqui nós temos a nossa folha-tarefa e nós vamos falar sobre as questões que está contida nessa folha-tarefa, que vai ser uma revisão do material estudado para o nosso próximo teste, a nossa próxima avaliação. Na primeira questão nós temos o seguinte: observe o triângulo abaixo e determine o que se pede. Aí nós temos um triângulo ABC e está pedindo o seguinte, na letra A, o lado oposto ao ângulo A. B, o lado oposto ao ângulo B. C, o lado oposto ao ângulo C. D, classificação quanto aos lados, sabendo que tem 3 lados com medidas diferentes. E letra E, classificação quanto aos ângulos. Segunda questão. Sendo o ângulo A o maior ângulo, é certo afirmar que, observe a figura, nós temos um triângulo ABC e está informando que o A ângulo é o maior ângulo. Então é certo afirmar que AB é o maior lado, B, CB é o maior lado, C, CB é o maior lado, D, AC é o maior lado, ou E, AC é igual a CB. Então nós vamos observar o triângulo e marcar a única alternativa correta. Agora na terceira questão. O trajeto da vovó pela casa tem a forma do triângulo, cujos valores dos ângulos internos estão indicados na figura como está a informação, indique o valor do ângulo A. Aí nós vamos observar o triângulo, observar as posições onde ela passou e a formação dos ângulos, das aberturas dos ângulos. Aí na letra A, 42 graus, 48 graus, 52 graus, 90 graus. E vamos marcar o valor da abertura de A, ok? Quarta questão. Estudados os triângulos quanto aos lados e ângulos, escreva sim ou não dentro dos parênteses. A. O triângulo obtusângulo pode ter um ângulo reto. B. O triângulo acutângulo tem os 3 ângulos agudos. C. O triângulo escaleno tem os 3 lados iguais. D. O triângulo retângulo tem um ângulo reto. E. Triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Então vamos escrever dentro do parênteses sim ou não para as afirmações. 5. Determine x em cada um dos triângulos. Nós vamos encontrar o valor da abertura de cada ângulo externo desses triângulos. Aí a primeira figura nós temos um triângulo ABC com uma indicação de uma abertura de 50 graus no ângulo externo e o valor de x no ângulo externo. Na segunda figura nós temos 120 graus no ângulo externo e x no outro ângulo externo. Na terceira figura nós temos um ângulo externo de 110 graus, um ângulo interno de 30 graus e o valor de x. Então temos que descobrir o valor de x em cada figura. Seis. Observando as figuras, determine x em cada um dos triângulos. Observe que tem um menino subindo a escada do escorrego e o outro descendo, e assim formou um ângulo de 45 graus, um de 35 graus e um ângulo x. Temos que determinar qual é a abertura deste ângulo x. Na gangorra nós temos um menino e uma menina brincando, um ângulo de 46, outro de 46 e um ângulo x. Temos que determinar esse valor desse ângulo x. E sobre a escada temos um senhor subindo dos degraus da escada que forma um ângulo x ao pé da escada. E ao lado oposto desse ângulo x temos um ângulo de 70 graus e um ângulo reto de 90 graus. Então temos que descobrir qual é o valor de abertura desse ângulo ao pé da escada. Sétima questão. Um pedaço de papel tem a forma de um triângulo equilátero, PQR, com 7 centímetros de lado, sendo M o ponto médio do lado PR. Dobra-se o papel de modo que o ponto Q e M coincidam conforme ilustra abaixo. O perímetro do trapézio PSTR em centímetros é igual a 8. Um dos ângulos de um triângulo retângulo mede 37 graus.
As medidas dos outros dois ângulos deste triângulo são: letra A, 90 e 53, letra B, 90 e 37, letra C, 100 e 37, letra D, 100 e 53 ou letra E, 90 e 90. Lembrando sempre do princípio que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Questão 9. Cada estrutura a seguir foi construída com canudos e barbantes. Responda corretamente cada pergunta. A. Cada uma dessas estruturas lembra quais polígonos? Letra B. Quais delas têm a característica da rigidez? 10ª questão. Nas suas aulas de geometria e desenho geométrico, você em algumas vezes usa o instrumento a seguir, o par de esquadros. Como os esquadros são triângulos, classifique-os quanto? Letra A, aos lados. Aí você escreve sobre o primeiro e depois sobre o segundo esquadro. Letra B, quanto aos seus ângulos. Escreve sobre o primeiro esquadro e depois o segundo esquadro. Lembrando que esse é o estudo de classificação de triângulos. Ok, turma, então essa foi a revisão para o nosso próximo teste de verificação de aprendizagem. Até a próxima aula.